Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o livro de Reis, primeiro Reis, a história de alguns reis que vai nos ensinar, porque nós vamos ver como que Deus agiu na vida deles, como Deus reagiu, né, sobre eles conforme suas ações, e a gente vai aprender um pouco. E eu vou começar com Salomão, que é muito conhecido, né? No capítulo 3, fala que Salomão amava o Senhor. E naquele tempo não havia templo, então os israelitas, eles ofereciam sacrifício nos altos. E tinha um alto chamado Gebeon, de preferência deles, e o Salomão foi lá e ofereceu 1000 sacrifícios. Naquela noite, Deus apareceu para ele e falou para ele o seguinte: me pede o que você quiser. Eu estava analisando essa palavra ela é muito profunda. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, o que você quer, você pode pedir. O que vai acontecer? Nós vamos falar aquilo que, de preferência, aquilo que é maior para nós, melhor para nós. Então é uma pergunta que revela o ser, revela qual a minha aptidão, o que eu quero, o que está no meu coração. E quando Deus fez essa pergunta para Salomão, o Salomão falou o seguinte, eu vou resumir, que Deus usou de grande bondade para com ele, para com Davi, colocando ele lá no lugar de Davi, né? E ele estava, né, na frente, quer dizer, como rei de uma multidão de gente, e que precisava discernir entre o bem e o mal, para praticar justiça com os seus servos, para julgar com sabedoria. E isso agradou a Deus. Por que agradou a Deus? Deus falou logo em seguida: visto que você não pediu riqueza, nem glória e honra, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu um coração sábio, eu vou te dar até o que você não pediu. Eu vou te dar riqueza, glória e honra, como nenhum outro dos seus dias terá. E vou te dar um coração sábio para discernir entre o bem e o mal, como antes de ti, nem depois de ti haverá um igual a ti. Interessante, né? Deus deu o que não pediu, porque ele pediu. O que ele pediu? O coração dele não estava na riqueza, o coração dele não estava nos bens, na honra, na fama, estava no povo. Ele precisava de gestão, precisava de sabedoria para dirigir o povo de Deus. Então ele estava olhando para o povo, ele não olhou para ele. Então, irmãos, o que interessa para Deus na nossa vida é quando a gente olha para fora, porque Deus nos dá. Por isso que Jesus falou: buscai em primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente busca as coisas de Deus, se a gente está interessado nas coisas de Deus, na igreja, no povo, na oração, entregando a nossa vida para Deus fazer a vontade dele em nós, ele faz o resto para nós. E ele fez para Salomão. Agora, um outro detalhe, quando Deus falou para Salomão o seguinte: se você andar nos meus caminhos, no meu caminho, como andou Davi seu pai, eu prolongarei seus dias de vida. Então veja, para dar sabedoria, a riqueza, a glória e a honra, Deus não colocou nenhuma exigência, mas para viver mais, ele colocou uma exigência: obediência à palavra dele. Sabe por quê, irmão? A permanência no homem aqui na terra
é para a glória de Deus. Quando Deus me chamou e te chamou, e Deus criou o homem, é para ser glorificado no homem. Por isso que aqueles que andam no caminho errado morrem com 18, 20 poucos anos. Mas quando a pessoa serve a Deus, Deus tem prazer nessa pessoa, Deus prolonga os dias de vida dela. Eu tive a notícia de uma senhorinha de 91 anos já, quase não anda mais, serva de Deus, que canta hino da harpa quase o dia todo. Então ela está vivendo para louvar a Deus, porque não justifica uma vida de 91 anos na cama, a não ser, por que Deus está deixando? O louvor dele. Deus quer ser glorificado na minha vida, na sua vida. Então ele colocou essa exigência para Salomão, certo? E Salomão não cumpriu. É que nós vamos ver agora, no capítulo 11. No capítulo 11, lá fala o que Salomão fez. Ele casou com muitas mulheres, muitas princesas, amonitas, moabitas, edomitas, outras nações lá, certo? Desobedecendo a palavra de Deus, porque Deus colocou uma lei em Israel para que não casasse com mulheres estrangeiras, porque elas iriam influenciar o lar, influenciar a pessoa. E o texto fala que ele foi influenciado pelas suas mulheres, 700, 300 concubinas, tem demais, né, irmãos? Uma mulher só já é custoso. 700 mais 300 concubinas, né? Mas também era um casamento político. Ele casou com princesa de nações em volta dele, né? Desobedeceu a Deus, essas mulheres influenciaram ele, e ele passou a oferecer sacrifício aos deuses das nações, Azera, Milcom, Moloque. E a Bíblia fala que Moloque era um deus detestável, era a imagem dele era metade de homem e metade de boi ou de leão, e tinha uma abertura aqui no abdômen, onde punha fogo para oferecer sacrifício, e ele ofereceu sacrifício a esses deuses. Veja bem, Deus colocou ele 2 vezes, cumpriu na vida dele o que Deus prometeu, e ele então, influenciado por suas mulheres, entrou no caminho da idolatria. Aí o que acontece? Deus manda o profeta falar com ele, chamar a atenção dele e falar para ele que ele não andou no caminho de Davi, como Davi andou, mas serviu a outros deuses. Então Deus ia tirar o reino das mãos dele, mas não nos dias dele, por amor a Davi. Ia conservar, e não ia tirar todo o reino, ia conservar uma tribo, né, na descendência de Davi, por amor de Davi e por amor de Jerusalém, a cidade em que ele colocou o nome dele. Então essa foi a repreensão do profeta, e Deus fez isso. Deus fez isso. O que a gente entende aqui? Davi foi tão fiel a Deus, que Deus sempre falou dele. A obediência de Davi, ele só errou no caso de Urias. A obediência de Davi, a submissão de Davi a Deus foi tão forte, que influenciou muito na descendência dele. Deus ia tirar o reino das mãos de Salomão, mas não nos dias de Salomão, por amor de Davi. Não ia tirar todo o reino por amor de Davi. Então veja, irmãos, quando uma pessoa serve a Deus e é fiel a Deus,
O bem que Deus traz para essa pessoa e para a família dessa pessoa vai para a descendência dessa pessoa. Foi assim que aconteceu e assim que acontece, não é? Também Deus visita o pecado e traz um desastre, como a gente vai ver ainda. Qual o desastre que Deus trouxe no pecado de Salomão? Divisão do reino, problema com o reino. Deus trouxe isso aí. E ninguém sabe o fim de Salomão. Se ele arrependeu, não se arrependeu, a Bíblia não fala nada. Mas ele praticava idolatria, né, irmãos? Pecado que Deus condena. E usa essa, no livro de Reis tem muita essa expressão: provocou a minha ira. O profeta fala, provocou a ira do Senhor pela idolatria, prática da idolatria, provocava a ira de Deus. E no capítulo 12, Deus divide o reino. Salomão morre, Roboão fica no lugar de Salomão como rei, né? Então Deus vai dividir o reino. Vou voltar um pouquinho atrás. Quando Salomão ficou sabendo que Deus ia tirar o reino dele, Salomão tinha um oficial lá chamado Jeroboão. Era um homem muito trabalhador, dinâmico, que Salomão tinha colocado ele responsável por todas as pessoas do trabalho forçado. E um profeta chamado Aías encontra esse Jeroboão no campo, e a Bíblia fala que esse Aías tinha vestido uma túnica nova, uma capa nova, encontrou Jeroboão, tirou a capa, rasgou em 12 pedaços e falou para Jeroboão: tira 10, porque o Senhor Deus vai te colocar como rei de Israel. 2 ele vai conservar na descendência de Davi. E a partir disso, Salomão começou a perseguir Jeroboão, ele fugiu para o Egito. Aí Salomão morre, Roboão se torna rei, né? E quando ele se torna rei, o jugo era muito pesado, porque Salomão gastava muito dinheiro, tinha muito impostos pesados. Então a liderança, as autoridades reúnem e vai lá em Jeroboão e pede para ele maneirar a barra, né? E Jeroboão pede 3 dias, dá 3 dias, e consulta também com os moços que foi criado junto com ele. Então os velhos aconselhou a Roboão o seguinte: seja propício a esse povo que vão te servir, você é teu servo, abranda. E os moços deu uma palavra contrária, um conselho contrário. Fala para eles que o dedo de seu vai ser mais grosso do que a gordura, a cinta do seu pai, e que Salomão usava um chicote normal, e você vai usar um chicote com pontiagudo. Aí as autoridades vieram, e ele deu essa resposta dos jovens, como eu falei para vocês aqui, e então eles se rebelaram contra o reino. E Jeroboão veio do Egito, e eles colocaram Jeroboão como rei de Israel. Aí o reino já estava dividido, e Roboão pegou 180 soldados para guerrear contra o Jeroboão, e Deus mandou o profeta, e o profeta falou assim, para não ir, não vá guerrear com seus irmãos, porque foi o Senhor que fez isso. E o povo obedeceu e não foram para a guerra. E o reino então estava dividido. Roboão, Jerusalém, e Jeroboão, me parece que em Tirza, reinando sobre Israel. Ficou o reino do norte, o reino do sul. Agora
o escritor de Reis abre um parênteses, que eu vou abrir com vocês aqui também. O capítulo 13 conta uma história muito interessante, que vocês já sabem essa história, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. É sobre o homem de Deus. O Senhor Deus manda um homem de Deus, ele não tem nome na Bíblia, é o homem de Deus, a profetizar contra o altar de Jeroboão. Por quê? Quando Jeroboão foi feito rei de Israel, o que Jeroboão fez? Ele falou o seguinte: logo esse povo vai para Jerusalém para adorar e vai ser novamente servo de Roboão e etc. Então, logo de cara ele fez 2 bezerros de ouro e falou assim para o povo: esse é o Deus que tirou vocês lá do Egito. E como havia festa em Jerusalém, na Páscoa, ele criou uma festa também lá em Israel, para os deuses dele. Então, ele colocou altar idólatra em toda a terra de Israel. Então, ele fez Israel pecar com a sua idolatria, provocando então a ira do Senhor. E ele estava lá em Betel com o altar, oferecendo holocausto, sacrifício, quando Deus manda um homem de Deus profetizar sobre o altar. O homem de Deus chega, profetiza sobre o altar, e quando ele começa a profetizar, o Jeroboão grita: prende-o, e o braço continua assim, ó. Aí Jeroboão fala assim: roga o teu Deus por mim. Olha a expressão, não era o Deus, porque o Senhor não era Deus de Jeroboão, mas falou para o homem de Deus: roga o teu Deus por mim. O homem de Deus rogou e o braço voltou normal. Aí o Jeroboão já mudou já a conversa e chama ele para comer pão e beber água, e ele fala uma coisa interessante: o Senhor me disse que eu viesse por um caminho, voltasse por outro caminho, e não comesse pão e nem bebesse água. Então, nem que você me desse metade do seu reino, eu não vou comer pão nem beber água. E saiu, foi embora. Lá na cidade morava um profeta velho. Os filhos deste profeta chegam na casa e contam para esse profeta tudo o que aconteceu. Aí esse profeta pergunta: que caminho ele foi? Os filhos mostraram o caminho. Aí ele arriou o jumento e foi atrás do homem de Deus, e o encontrou sentado debaixo de uma árvore frondosa, descansando. E ele perguntou: você é o homem de Deus que profetizou contra o altar de Jeroboão? Sim, sou. Então, eu quero que você volte comigo para minha casa, para você comer pão e beber água. Ele disse: não posso, porque o Senhor me deu ordem que eu não comesse pão e não bebesse água. Agora veja o que o homem, esse profeta velho, fala: eu também sou profeta. Um anjo apareceu para mim e me mandou vir atrás de você para você comer pão e beber água. Aí o homem de Deus, enganado, vai para a casa do profeta velho. Quando estava à mesa comendo, o Espírito de Deus usa o profeta velho e repreende o homem de Deus. Falou assim: porque você foi rebelde à minha palavra, desobedecendo a minha palavra, comendo pão e bebendo água, o seu corpo não entrará no sepulcro dos seus pais. Acabaram de comer, o profeta velho deu um jumento para ele, e ele foi caminhar fora. A Bíblia fala que Deus preparou um leão, que o matou. Ele ficou com seu corpo estirado no chão, ao lado do seu corpo o jumento, o leão deitado. As pessoas que passaram ali, que viram isso, contaram na cidade, e o profeta velho fala o seguinte: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra de Deus. Ele foi lá, pegou o corpo do homem de Deus, mandou enterrar no seu sepulcro,
e disse: quando eu morrer também enterre os meus corpos no mesmo sepulcro, junto com os ossos do homem de Deus, porque tão certo a profecia, o que ele falou, tudo vai cumprir. Vamos fazer uma análise aqui, irmãos. Profeta velho. O que induziu este homem a sair atrás do homem de Deus? Por que ele fez isso? O que ele ganhou com isso? E ele foi e mentiu? E ele sabia que se o profeta comesse pão, o homem de Deus comesse pão e bebesse água, ele estava desobedecendo a Deus. Então ele induziu, ele mentiu, que apareceu um anjo e falou com ele. E o homem de Deus, na sua simplicidade, acreditou nele. Por isso que tem que conhecer bastante a Bíblia, bem as coisas de Deus, porque Deus não revoga a sua palavra. A hora que ele deu, está dado. E o homem de Deus não entendeu isso e foi. Agora veja bem, na mesa, Deus usa o profeta velho, um mentiroso, maldoso, que trouxe mal para o homem de Deus, e usa ele em profecia. Estão entendendo? E fala com ele em profecia, um homem mau, mentiroso. Vamos entender um pouco essas coisas? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. E o que eu quero falar, essa semana passada, eu conversei muito com o Jonatas, a gente estava conversando sobre dons espirituais, e a gente conversava o seguinte, que muitas pessoas, né, têm a vida atrapalhada e têm dons, e isso não resolve, não tem valor. Então, baseado nisso, eu comecei a pensar, e quando veio esse texto na minha cabeça, e veio outro texto também, quando Davi fugiu de Saul e foi para Ramá, onde estava Samuel estava na casa dos profetas. Então Saul mandou um grupo de guerreiros lá, soldados, prender Davi e trazer Davi. Mas quando esses soldados chegaram na casa do profeta, o Espírito de Deus os envolveu e eles começaram a profetizar. Não puderam prender Davi, vieram embora, sem Davi. Contou para Saul. Saul manda um segundo grupo, acontece a mesma coisa. Manda um terceiro, acontece a mesma coisa. Aí Saul resolve ir, e ele vai. Quando ele aproxima da casa dos profetas, o Espírito de Deus envolve Saul, e Saul começa a profetizar. Ele profetizou, ele despiu da sua túnica, ficou nu, profetizando, deitado, uma tarde, uma manhã e uma noite, e foi embora sem levar Davi. Olha, Saul, rejeitado por Deus, profetizou. Saul foi condenado, profetizou. Então, eu quero levar um pouquinho isso aqui agora para Coríntios 14, para a gente entender alguma coisa que eu quero passar para vocês aqui, certo? Em 14, Coríntios 14, tem um versículo primeiro muito interessante: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Esse aí tem uma força muito grande, ele dá um sentido muito grande nesse versículo. É uma conjunção coordenativa aditiva, agrega. Por exemplo, me traga papel e caneta. E caneta. Eu expressei uma ideia. Essa ideia, para ser executada, tem que ser completa. Tem que ser papel e caneta. Não pode ser só papel ou só caneta. Eu expresso a minha vontade e falo para alguém: vá à padaria e me traga pão e leite.
Se me trouxer só pão, a ideia, a minha vontade não é completa. Para ser completa, tem que ser pão e leite. Seguir o amor e procurai. A ideia expressa, a vontade expressa, é seguir o amor e procurar os dons espirituais. Isso, um completa o outro. Porque o Espírito de Deus está dizendo aí, seguir o amor e procurai. Um depende do outro. Os dois completam a ideia. Seguir o amor só não é ideia. Procurar só os dons não é ideia completa. Então eu creio, isso me chamou a atenção, que aí está expressa a vontade de Paulo, a vontade do Espírito Santo para nós, a igreja. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizei. Zelo significa dedicação. Procurar com dedicação os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Mas os dons espirituais não é só profecia, são 9. Mas ele frisou profecia. Ele não falou procurar com zelo o dom de cura, nem o dom de discernimento de espírito, nem o dom da fé, mas procurar o dom da profecia. Por quê? Ele fala em seguida: a língua, quem fala em língua, ora a Deus em mistério, ninguém entende. Ele ora a Deus, é do homem para Deus. E o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, consolando, certo? Então a gente vê aí, a língua fala a Deus, a profecia, Deus fala com o homem, não é? E ele continua: quem fala em língua edifica a si mesmo, se torna forte, e quem profetiza edifica a igreja. Paulo está dando valor aí na edificação da igreja. E em seguida ele fala: quero que todos vocês falem línguas, expressem um desejo. Quero que vocês todos falem língua, mas principalmente que profetizeis. Então, em outras palavras, quero que todos vocês falem língua e quero que todos vocês profetizam. Irmão, isso é muito forte. É uma expressão de um desejo de quem tem autoridade para falar, de quem esteve no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, quando não é lícita falar como ele falou. É muito forte, porque se todos falarem língua, a igreja se torna forte. Se eu falo em língua, eu estou edificando eu mesmo, você está edificando você mesmo. E se eu profetizo, eu estou edificando a igreja. Olha, sempre houve necessidade de Deus falar com o povo. No Israel, quantos profetas? Temos alguns de nome, escreveram, está lá escrito na Bíblia, Isaías, Jeremias, etc. Tem outros profetas, como Elias. Eliseu não escreveu, mas está lá o seu ministério. Teve outro profeta como Natan, Gade também, expressão. Mas quantos profetas anônimos? O que chegou para falar com Salomão, lá não falou o nome dele. Agora o que falou com Jeroboão, fala o Aías. O Obadias, o servo de Acabe, quando Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus para matá-los, ele escondeu 100 na caverna. Então sempre houve profetas em Israel, porque Deus precisa de falar com o povo. A profecia edifica, ela constrói, ela consola, ela disciplina. Deus me disciplinou com a profecia. Não tem vergonha de falar, não. Eu fiz uma coisa errada. Não vou, para não espichar muito. Eu estava orando um dia com a profeta,
E o Senhor Deus falou comigo assim: meu servo, o que você fez, você está dando oportunidade para os meus adversários zombar de mim. Nunca mais faça isso. Eu não fiz. A profecia é isso. É coisa íntima da gente muitas vezes. Quando a gente estava com o problema da ICEG aqui, durante um ano, 3 ou 4 vezes, eu não sei, no fim do ano de 89 para 90, 3 ou 4 vezes Deus falou publicamente aqui na igreja que eu ia tomar uma decisão e que a igreja ficasse ao meu favor e não contra mim. E depois Deus falou particularmente ao nosso irmão Norival lá na casa da irmã Carmen. Uma mulher que eu não conhecia chegou lá, falou que tinha uma mensagem, falou para a irmã Carmen, tinha uma mensagem para o genro dela, e ele veio, e ela então profetizou para ele que eu ia tomar uma decisão e que eu não ficasse contra mim. Aí se você ficasse contra mim, que eu não perguntasse também, que era a vontade dele. E falou com o pastor Luiz também a mesma coisa. E os dois estão aqui. Um não sabia do outro. E eu nem sabia que decisão que eu ia tomar. Foi quase a última hora a decisão que eu tomei aqui. Não é? Deus preparando. Deus falando com a igreja. Deus fala com a igreja. Deus fala com o povo. Os dons da profecia, ou qualquer outro dom, é para a edificação da igreja. Porque agora, que um profeta todo atrapalhado profetizou? Porque os dons não é do homem, os dons é do Espírito. Não é do homem. Os dons não significam santidade e salvação para ninguém. Os dons é o Espírito que distribui aos crentes de acordo com a vontade dele. Olha, há uns o dom da palavra, há outros dom da sabedoria, da ciência, há outros dom da fé, há outros dom de curar, há outro dom de milagre, há outros profecia, há outros discernimento de espírito, autolíngua, outro interpretação. Quer dizer, há uns e há os outros. Significa, para você dá um dom, para o outro dá outro dom, para o outro dá outro dom, de acordo com a vontade dele. E ele usa na necessidade de ser usado. Ele não vai usar o dom por brincadeira. Não, na necessidade, precisa de falar, ele fala. Ele precisa de gente assim. Agora, no passado, voltar um pouquinho para trás aqui, já que vocês têm um pouquinho de paciência comigo, vou voltar ao passado. Eu tinha mais ou menos, eu era criança. A minha tia, que era evangélica, me levou na igreja pioneira, igreja presbiteriana pioneira, lá na Tiaga. Até na época tinha muitos ingleses lá também, né? A igreja cristã evangélica, na qual eu fui batizado. Eu era menino. Lembro daquele lugar lá, tinha um casarão antigo, seu Inoque. Até aconteceu um fato, eu e meu irmão Ivani, andando por ali, pegamos uns abóboras do seu Inoque. Chegamos lá em casa com essas abóboras, meu pai. Aonde vocês acharam isso? No terreno do seu Inoque. Então vocês vão lá e colocam aonde vocês acharam. Eu vou lá falar para eles de pegar essas abóboras lá. Desmancharam aquele casarão. E eu me lembro quando o reverendo Abadias fez um culto na pedra fundamental. Eu era rapazinho, devia ter uns 10 anos, por aí. Né? E eu conheci bem ali a presbiteriana do Brasil. O Fanstone, o Dr. Fanstone, ele pertencia à igreja cristã evangélica. Como naquele tempo a igreja cristã evangélica não aceitava ir ao cinema, ele saiu da igreja cristã evangélica e foi para a presbiteriana, porque ela não aceitava.
E lá ele ficou, conheci aquela igreja bem pequena, fui lá muitas vezes, né? A cruzada, o missionário André deve ter chegado aqui em Anápolis, nos anos 57, por aí. Eu lembro dele, ele foi meu vizinho, depois foi meu professor na segunda série de ginásio. E no ano de 1900, eu tinha 16 anos, no ano de 1960, e eu frequentei lá. Eu tive por lá um mês e pouco. Ele morava num barracão de comprido, fez um pequeno galpão aqui, deixou de usar a barraca verde. Eu vi nascer a cruzada. Eu estou dizendo para vocês aqui. Conheci a igreja do Carneiro quando era do lado de cá, subindo a Tiradentes. O Carneiro, ele veio lá de Catalão, transferido para Anápolis, era a igreja da Madureira. Lá em cima, onde é a Madureira hoje, eles fundaram a igreja lá, e um certo tempo eles saíram de lá com um grupo e veio cá para baixo com todo o ministério. Depois ele vendeu aqui e comprou de lá. Então, estou falando para vocês que eu vi todas essas igrejas nascer. A Igreja Presbiteriana Independente, há muitos anos que ela está aqui no país. A minha avó era crente em Lusiânia, da igreja Presbiteriana Pioneira. A minha bisavó também. Frequentaram lá no ano de 1900, por aí. E nesse ano, mais ou menos por aí, chega 2 missionários da Assembleia de Deus lá no Pará, sueco. Alguns anos depois, chega um outro lá no sul, fundando a Assembleia de Deus da Missão. Por que eu quero dizer isso para vocês aqui, irmãos? Por quê? Hoje, a cristã evangélica não fundou nenhuma congregação. Me parece que a independente também não. A do Brasil, do Fântano, sim, umas 6 ou 8 por aí. Agora, a Assembleia de Deus do Carneiro, é de Anápolis. Só em Anápolis tem 100 igrejas, mas 100 em Goiânia. Tem mais de 400 igrejas. Mudou aí. Da Madureira, mais de 140. A cruzada que existe hoje, por aqui tudo, inclusive Goiânia, partiu dessa do missionário Onésimo. Por quê? Qual a pergunta? Por quê? Havia dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Havia língua. Havia problema? Havia. Eu fui alvo de profecia da carne, me humilhando, me julgando. Ouvi muita coisa errada, ouvi meninice. Uma vez nós estávamos numa reunião, o pastor Sinomara, que estava para os pobres, já falecido, estava lá, já era casado, estava com o braço cruzado, certo? A pessoa não viu a aliança no braço dele, a profeta, e profetizou para ele, Deus ia dar uma companheira para ele. Mas isso não impediu nós de crer e viver. Os erros que tinha não impediu do verdadeiro dom ser estabelecido. Hoje, a igreja, a Assembleia, elitizou muito. Está acabando isso. Está conservando as periferias, nas menores igrejas, ou mais no interior. Estão perdendo o crescimento. Está surgindo outras. O João estava me contando de uma denominação no Pará, que eu estava fazendo uma reportagem, em 10 anos, eles fundaram 3.000 igrejas. Tudo, Pará não, o Amazonas, tudo pequena, mas 3.000. Batizaram não sei quantas mil pessoas no batismo só. Não me lembro mais ou menos, foi 1.500. Então,
é necessário o dom do Espírito. Tem problema? Tem. O profeta velho é um exemplo disso. O rei Saul profetizando é um exemplo disso. Se o povo estiver orando aqui na igreja e Deus estiver tão presente, que chegar aqui vai ser envolvido. Mas se ele não tiver uma vida, se ele não quiser uma vida reta, ele perde tudo. Porque é uma contaminação. Por que quando Saul chegou, nos profetas teve que profetizar? Os enviados deles têm que profetizar. Por quê? Porque quando Saul foi ungido rei, o Samuel falou para ele assim: você vai tal, e você vai encontrar um grupo de profetas que vem descendo com tamborim, com harpa, profetizando. E Saul, quando chegou no meio deles, profetizou também, mas não continuou profetizando. Então, nós não podemos desprezar os dons espirituais. Quero dizer para vocês isso aí. O Espírito de Deus, no D 14, versículo 7, quero que todos falem línguas, mas principalmente que profetizeis. É um desejo expresso. Porque se toda a igreja tiver o dom de língua, não é para falar aqui, fazer bagunça aqui, todo mundo falar ao mesmo tempo, não. É para você orar em casa, em língua. Porque, olha, eu li naquele livro A Cruz e o Punhal, de David Wilson, ele falou o seguinte, que ele achava que a graça de Deus que estava no ministério dele, com os viciados, lá nos Estados Unidos, é porque todo dia ele andava meia hora de barcos, ele falava em língua orava em língua meia hora todinha. Isso eu li. A experiência de uma pessoa que achava isso. Ele pode ter razão, porque quem fala em língua edifica a si mesmo, está falando com Deus. Eu li num livro, eles falam em outras línguas, de um repórter americano, incrédulo, que chamou a atenção dele quando ele ouviu o Pentecostes lá falando em língua. Então ele começou a gravar e estudar aquilo e levar para as pessoas entendidas em línguas para estudar, e as pessoas falam assim: não, é língua mesmo, mas a gente não entende, mas é língua. Mas teve uma língua que era uma língua já que tinha falado, segundo ele, que tinha falado aqui no mundo, uma língua morta, que esses homens entenderam, e ele escreveu o seguinte, que este homem estava orando por uma igreja na Líbia. Então Deus estava usando este homem, sem ele saber, intercedendo por uma igreja na Líbia. Porque nós, como está escrito, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós, porque ele conhece a mente de Deus, e segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Então, se eu estou orando em língua, eu não sei o que eu estou orando, mas eu estou falando com Deus, isso é suficiente para mim, falar em língua, e é suficiente para você querer falar em língua, buscar a Deus isso aí. E no passado, quando as pessoas se convertiam, faziam jejum, faziam campanha para ser batizado com o Espírito Santo e para ter dons espirituais. Hoje acabou, não existe mais isso hoje. Isso existiu aqui, existiu na Assembleia de Deus. Eu conheci tudo isso aqui, irmão, perambulei tudo isso aqui, porque eu fui um cara do mundo, mas eu conhecia a Deus, desde quando eu ia para a igreja aí. E tinha medo de morrer para o inferno, porque eu conhecia a palavra de Deus, sabia que eu estava no caminho errado. Então é isso, eu quero que a igreja se desperta nisso. Desperta. Procurai com zelo, procurai com dedicação os dons espirituais. Procura. Entrega a sua vida para Deus, fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer me usar? O Espírito Santo quer me usar? Na tua obra, em que área? Você se entrega, e Deus vai usar você. Ele vai fazer de você o que Ele quer fazer de você. Você é um instrumento nas mãos dEle. Agora, porque tem um erro daqui, outro erro dali, um pecado ali, um cara sujo dali, não significa que nós vamos então largar tudo. Existe o verdadeiro.
Uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmão, é que a Bíblia é verdadeira e que o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus Cristo é o mesmo de ontem e eu de hoje, então o que Ele fez lá e vai fazer aqui. Eu acreditei na Bíblia quando eu comecei a ler de novo no livro de Atos, os milagres. Eu acreditei na palavra de Deus. E Jesus disse que a Escritura não pode falhar. Eu não vou desprezar a Escritura. Eu não vou desprezar. Paulo, para os Tessalonicenses, pelo segundo, fala: não desprezeis as profecias. Em Provérbios 29:18 está escrito o seguinte: que o povo sem profecia se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem que haver profecia, é Deus falando, é Deus chamando a atenção, é Deus apontando o erro, apontando o pecado, muitas vezes chamando a atenção, instruindo para a pessoa não errar. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E, olha eu aí de novo aí, feliz é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Uma coisa completa a outra. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Existe os dons espirituais. Estava o Senhor conosco na loja ontem, sexta-feira. Ele era menino, tinha uma doença no olho dele, pregava tudo. E ele ia a mãe dele levava ele para a igreja. Aí um dia chega uma irmã e fala para ele assim: Deus está te curando. Deus curou ele. Ela foi um mensageiro para ele. E ele falou assim: sarou o olho dele. Nós ouvimos isso dele. Estão entendendo? Quando eu estava nesse problema da Esseia, na minha casa, no domingo, sem saber o que eu ia fazer. Iradia deitada com os meninos, eu sozinho na sala, eu não conseguia dormir, não conseguia nada. De repente bate na porta da minha casa lá. Eu vou atender Maria Leonor e Isabel. Essa irmã, irmão, Deus usou demais ela aqui, ela fez uma grande obra aqui. Essa mulher demais, cheia de defeito. Era meio vaidosa, mas Deus usou ela. Agora, o galardão dela é Deus que vai resolver lá, não é nós aqui não. Entra, irmã, senta, eu chamo ela de não. Passamos aqui para orar por você e vamos embora. E foi orar para mim. Aí Deus falou comigo: meu servo, eis que estou na frente de Satanás por sua causa. Age rápido antes que seja tarde demais. Só isso, foi embora. Então aí minha cabeça vai pensar: como que eu vou fazer? Porque eu tinha que agir. E Deus falou que eu tenho que agir rápido. Então eu tenho que agir rápido. Como? Não tinha meio para agir. Aí eu fiz a Deus uma oração: me dá a unidade da diretoria, do conselho, que eu vou agir. Deus me deu e eu agi. A profecia me instruiu, ela me impulsionou a fazer as coisas. Quando estava me julgando, querendo me excluir da igreja, numa convenção lá em Paveri, Deus falou aqui comigo, eu vou levantar um deles lá para te defender. Pronto, levantou e defendeu, acabou. Deus fala, irmão, eu quero que vocês entendam isso. Eu tenho mais de centenas de palavras que Deus falou comigo durante toda a minha vida. Deus me chamou a atenção em sonho 6 vezes, uma vez na profecia, e eu dou louvores a Deus por causa disso, senão eu estaria continuando no caminho do erro. Na minha cabeça aquilo não estava errado, mas na cabeça de Deus estava. É isso que eu quero que vocês entendam, que a igreja dê valor aos dons espirituais, certo? Quero que vocês entendam isso em nome de Jesus. São verdades de Deus, existe, é para hoje, é para agora. Tem criancice? Tem coisa errada? Tem
Tem pastor que usa isso para mercantejar a palavra de Deus, tem um problema deles para lá com Deus. Não tem nada a ver com isso. Você está profetizando para ganhar dinheiro. Você tem uma mulher com um salãozinho ali profetizando para ganhar dinheiro, como se fosse uma necromante, a pessoa vai lá consultando. E uma outra coisa muito interessante, eu quero falar com vocês para terminar isso aqui, é que Acabe tinha 400 profetas, profetizando que pudesse ir para a guerra e querer vencer. E Josafá estava junto com ele. Quando Josafá viu aqueles 400 profetas profetizando, você vai vencer, Josafá, que era um homem de Deus, teve algum discernimento, falou assim, mas não tem ainda um outro profeta aí, não? Acabe disse, tem, mas ele só fala mal de mim. É claro que só tem que falar mal de um homem que se vendeu para fazer aquilo, tudo que é mal perante Deus. Deus vai falar bem de um homem que faz a coisa errada? Deus fala bem de quem faz as coisas certas. Aí Josafá busca ele lá, trouxe ele. No caminho, já que estava buscando os mensageiros, falou assim, cuidado, hein? Todo mundo está profetizando lá, não vai contra não. Ele falou assim, olha, tão somente vive o Senhor, eu falarei o que o Senhor mandar. É a firmeza de um homem de Deus, firmeza, não importa se vai apanhar, não importa. E ele foi e profetizou. Ele profetizou assim, você vai vencer. Acabe não acreditou, conjuro que fala a verdade. Ele disse, eu vou falar, eu vi Israel disperso pelo monte, eu vi, e vi também o que aconteceu. Foi um espírito mentiroso que veio para a boca dos seus profetas para te enganar. Sabe por quê? A sentença contra Acabe estava dada. Deus já tinha falado que ele ia morrer. Pronto. Houve esse problema. Por causa disso, deixou de existir a profecia de Israel? Não. Oh Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós. E vocês me perdoam se eu estou excedendo alguma coisa, mas eu tenho experiência própria, e eu quero que a igreja cresça na vida espiritual. Eu quero ver pessoas aqui orando, buscando a Deus, porque quando existe a força do Espírito Santo, mais gente vem orar, mais gente obedece a palavra de Deus, mais temor há no meio do povo de Deus, quando há essa presença de Deus, e nós podemos conseguir isso aqui. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor.